Olá, meu nome é Flávio, sou engenheiro da Bioparts Prototipagem Biomédica e vou mostrar para vocês o tutorial de conversão para guias de moldagem. Tá? Então, primeiro passo, vamos abrir o Converter Dental Slice e com o Converter aberto, vamos importar as imagens DICOM. Então, File, Import CT Paciente e vamos buscar onde está a pasta DICOM que eu já deixei salva na minha área de trabalho. Então, primeiro passo, seleciona a pasta Maxilla, depois vou clicar no primeiro DICOM, Shift End no teclado. Ready. Convert. E importe. Nós temos aqui três janelas, axial, a sagital e a coronal. Então na axial nós podemos ver toda a maxila do paciente e podemos também ajustar a linha média do paciente. Tá? Então, através das linhas em verde aqui a gente consegue girar e acertar essas linhas para deixar de uma forma mais certa aqui a linha média do paciente, ok? Na sagital, nós vamos trabalhar deixando com que a oclusão fique em paralelo ao eixo horizontal do paciente. Isso vai facilitar ao cirurgião planejar os implantes de uma forma mais clara lá no Dental Slice. Então estou ajustando aqui ainda, pronto. E a coronal, caso o paciente tenha sido tomografado um pouco de lado no tomógrafo, a gente consegue corrigir aqui, ó. A gente pode deixar, incliná-lo para a direita, para a esquerda, até deixar de uma forma mais correta possível. Também já vamos eliminar os cortes que não vão fazer diferença para a gente. Então só tomar cuidado para a gente não cortar os dentes, por exemplo. Ok, eu tenho aqui 79 cortes. Eu vou deixar o corte original entre 0,5 a 1 milímetro. Então aqui no caso está com 6 porque eu multipliquei o fator por 3. Então está com 0,6 a espessura do corte. Feito isso, a gente consegue importar. É só clicar em OK. Perfeito. Com a janela axial, a gente consegue ver a maxila. Tá? Tive o cuidado de não cortar nenhuma estrutura específica, né? Então os dentes estão bem visíveis aí, a parte de oclusão principalmente, né? Tá bem bacana. Então já conseguimos assim, então, segmentar essa maxila. Antes disso, sempre salvando. File, Save Part S, maxila, por exemplo. Ok, salvei. E agora eu vou segmentar então a maxila. Tá? Neste caso, eu vou trabalhar com a ferramenta Threshold. E para o alinhamento com a moldagem, né, eu vou, na verdade, tentar deixar com que os dentes fiquem mais visíveis, né, sem artefatos, para ajudar no alinhamento. Então, eu vou tentar aumentar esse threshold até eliminar o máximo possível de artefato. Ok. Perfeito. Vou dar um filtro na imagem com a nova cor. Vou caminhar pelos cortes. Não tem mais nenhuma estrutura interessante. O importante é que você deixe os dentes bem visíveis. Tá? Caso queira apagar algum artefato,
Por exemplo, aqui, ó, a gente pode utilizar a ferramenta Edit. No Edit, Threshold, vou aumentar aqui, botar mais ou menos 2700. Eu consigo fazer uma limpeza maior aqui. Ok. Agora sim, vou criar o 3D. Então, Save. Criar o 3D. Magenta, qualidade Medium. Perfeito, criamos a maxila. Ela logo vai ser descartada após o alinhamento, então não tem necessidade de segmentar a parte de tecido ósseo aqui do seio maxilar, por exemplo. O importante é que os dentes estejam bem visíveis, como este caso aqui. Então, vou renomear agora maxila. Posso deixar ela em transparente, alterar a cor. Ok, vamos salvar. Falta o que agora? A gente importar o Daikon da moldeira, tá? Então, vamos aqui em File. No Import CT Próteses, nós vamos importar o Daikon da moldeira. Então, eu vou procurar novamente meu C, onde está o desktop. E aqui, ó, molde maxila. Eu já separei a pasta Daikon da moldeira. Então, vamos lá. Shift End. Ready. Convert. Ok, vamos importar então esse Daikon. Da mesma forma, pessoal, aqui a gente tem condições de corrigir a linha média, caso a moldeira tenha sido colocada de uma forma um pouco torta no aparelho, né? Então, a gente consegue movimentar, tá vendo? Deixar um pouquinho mais próximo da linha média aqui da moldeira também, vai ajudar no alinhamento. E na sagital aqui a mesma coisa, deixando com que o eixo oclusal fique mais paralelo ao eixo horizontal. Vamos lá, perfeito. E na coronal nós vamos eliminar os cortes que não são desejados. Então essa parte inferior, a parte superior também, e vou pegar apenas a parte central. Logicamente, sem cortar nenhuma estrutura importante, ó. Ok, tá? Na axial eu também posso eliminar essas janelas aqui, ó. Diminuir o tamanho do meu arquivo. Então posso eliminar aqui deixando apenas a moldeira. Ok. E aqui, ó, tem um fator importante. Ele é bloqueado, tá vendo? A parte de importar o Daikon da moldeira é bloqueada. Então não deixa você alterar a espessura do corte. Sempre você vai utilizar a espessura original. Perfeito. Então no mesmo conversor, importei a moldeira. Vou dar OK. Perfeito. Temos aí a janela axial com toda a moldeira tomografada. Legal. Vamos agora. Posso dar um zoom na imagem, por exemplo. E vou trabalhar com a imagem da moldeira. Tá? Vou salvar. Então, se eu criei a maxila, agora eu tenho que criar o quê? O modelo que vai ser vazado através um vazamento virtual que eu vou realizar aqui agora. Correto? Então, eu tenho condições então de segmentar. Vou dar threshold. Esse threshold, geralmente, nessa imagem aqui, eu trabalho mais ou menos com 900. Vai depender da imagem tomográfica aí do seu aparelho. Tá? Por quê? Eu tenho que tomar cuidado para não preencher as áreas aqui, principalmente a parte de oclusão do paciente. Então tá aí, ó, a moldeira. Tomei todo esse cuidado. E vou fazer agora o que? O vazamento virtual. Então, pergunto se eu quero proceder esse valor. Com a nova cor, magenta. Fiz o vazamento virtual. No entanto, pegou partes aqui externas, né? Então eu vou ter que fazer o que? Eu vou cortar com a tesoura e depois dar um filtro novamente na parte interna, que aí sim eu vou ter feito o meu vazamento virtual. Então com a tesoura eu vou cortando aqui bem na lateral da imagem. Por isso que é importante também sempre o cirurgião
fazer essa moldeira com a moldeira a maior possível, né? Então nós temos aí a número 7, a número 8, que são perfeitas para casos assim, onde a gente consegue ter uma espessura muito boa entre a parte plástica da moldeira, né, a silicona e os dentes. Então essa espessura tem que ser uma espessura mínima de 4 milímetros, né, para justamente a gente poder cortar sem que a gente corte os dentes, né? Ok? Então fiz o corte, vou dar um filtro agora com nova cor. Tá aí, ó. O vazamento virtual já foi realizado. Então a gente consegue ver em todos os cortes esse vazamento. Ok? E agora sim, vou salvar e vou criar o 3D desse vazamento virtual. Qualidade médio, ok? Então, pessoal, está criado o 3D do modelo. Vamos então renomear aqui maxila modelo. Perfeito, está renomeado aqui. Ok. Vou salvar. E agora sim, pessoal, vamos utilizar a ferramenta de alinhamento. Aqui nós temos a ferramenta de alinhamento. E aqui ele solicita para a gente selecionar a geometria do modelo. Então, selecionei a geometria do modelo baseado na geometria da maxila. Tá aí, as duas imagens. Tem uma imagem axial aqui. E eu já vejo o contorno do modelo, né, visível aqui também na axial. Então a gente tem que trazer esse contorno do modelo para maxila. Então vamos lá. Eu tenho aqui a ferramenta de inserção dos pontos e as ferramentas de zoom, né, girar. Eu vou começar aqui girando e aumentando um pouco esse zoom nas janelas. Aqui na axial principalmente, porque vai ser importante você ver esse contorno bem nos dentes aqui. E agora, vou girar um pouquinho para a gente ver toda a parte da oclusão aqui do paciente. E nas duas janelas, tanto a janela da maxila, né, que vai ser a nossa base, quanto a janela da estrutura, que vai ser alinhada, que é o modelo, nós vamos inserir os pontos. E esses pontos têm que ser inseridos na mesma posição. Então, eu vou selecionar aqui, eu costumo utilizar primeiro a janela base. Vou pegar aqui mais ou menos no meio dos dentes. Um ponto mais na parte próxima à oclusão dos dentes. E outro no meio dos dentes. É importante que essa distância entre os pontos sejam diferentes para o alinhamento ficar mais preciso possível. Tá? Então, a mesma coisa, eu tenho que pegar esses pontinhos aqui e repetir no modelo que vai ser alinhado. Então vamos lá. Vou selecionar o primeiro aqui, mais ou menos no meio do dente, como esse. O segundo ponto próximo à oclusão. E o terceiro também aqui no meio do dente. Legal, vamos fazer um alinhamento agora. Só vou clicar aqui no Align, ele vai alinhar, tá vendo? No entanto, vocês conseguem observar aqui na axial que esse contorno pode ser melhorado. A gente consegue colocar com que esse contorno a gente possa contornar também a parte mais oclusal desses dentes aqui posteriores. Então o que eu vou fazer? Através da janela base, eu vou descer um pouco mais esse ponto e esse ponto aqui. Então vamos lá, ó. Desci e vou alinhar novamente. Então ele já deu uma corrigida, tá vendo? Mesma coisa aqui, vou descer e vou dar uma alinhada. Olha lá, já melhorou. Falta o quê? Um pouquinho na frente. Então desce mais um pouquinho aqui, ó. Aqui. Olha, já melhorou aqui também. Então vamos ver um pouquinho do contorno, ó, aqui, ó. Falta descer um pouco mais.
Tá perfeito, né? E aqui subiu um pouco mais. Então vamos voltar aqui e subir um pouquinho mais, ó. Mais um pouco. Foi demais. Vamos descer mais um pouquinho então aqui, ó. Corrigir um pouco mais. Legal. Agora eu acho que ficou bem bacana o alinhamento. Talvez descer um pouco mais do lado direito aqui. Ok. É isso aí, ó. É o contorno do modelo, no contorno dos dentes, tá? Então tá bem perfeito, né, o alinhamento. Ok, finalizamos. Você consegue girar e ver esse alinhamento com essa janela, né? Aí, ó. Ok, se você acha que está bem alinhado, tá aí, ó. Alinhado o projeto. O que falta agora? Vamos deletar a maxila, não tem mais a necessidade da maxila. Se a gente já tem o modelo, a gente pode deletar a maxila, salva e exporta para o Dental Slice. Vamos lá, File, Export to Dental Slice, mesmo nome, ok, exportou. É isso aí. Agora já vamos continuar no outro, cadê?